Oi pessoal, aqui é Yumi e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal no YouTube. Eu espero que vocês gostem. Eu trouxe um tutorial de pintura, um tutorial meio pinte comigo, né? Eu queria criar esse quadro onde nele eu vou fazer algumas pinturas e eu vou explicar o processo, como que vai ser a pintura, como que eu vou fazer o esboço, sempre com uma imagem de referência, né? E vocês vão vendo comigo o processo da pintura enquanto eu vou explicando algumas partes. Eu acho que vai ser algo bem interessante. E é isso, gente. Eu tô super animada. Ignorem o quadro que está ali, eu ainda não terminei ele tá meio em stand-by. E eu fui abrir meu inventário pra pegar um quadro e eu vi que eu ganhei alguns presentes. Eu queria abrir com vocês aqui, aproveitar, né? Eu ganhei esse aqui do meu amigo Éder. Eu acho que é um presente de Natal, porque eu dei pra ele presente de Natal. Ai, gente, ele me deu um vestido! Nossa, eu queria tanto esse vestido. Gente, vocês não têm noção. Porque quando estava tendo esse processo, né, pra conseguir o vestido, com aquela máquina e tal, eu estava viajando, não tava sem computador, não consegui participar. E eu queria tanto esse vestido. Nossa, Éder, muito obrigada, amigo. Nossa, obrigada demais. Eu amei. Obrigada, viu? Esse aqui é do Black? Ai, peraí que eu não vi. Nossa, eu não vi. Desculpa. É do Black. Ok, vamos ver o que que é. Ai, gente, o Black é um querido. Eu participei do amigo secreto dele. Foi incrível participar, juro. Me diverti muito. Ai, ele me deu colecionável. Obrigada, Black. Nossa, eu amei essa reninha. Ela é muito fofa, né? Obrigada, viu, de coração. Que gracinha. Esse aqui é do Sailing. Eu sei que é um quadro. É um quadro. Porque ele me pediu uma encomenda. Ele falou que ia mandar um quadro pra mim, pra eu fazer. Outro presente do Black? 3 presentes do Black. Meu Deus do céu. Calma, que eu tô até emocionada. Ai, meu Deus, são muitos presentes. Ai, um teninho. Eu amei. Nossa, que cor linda. Obrigada, Black. Nossa. Ah, não, esse aqui é do amigo secreto. É da Emily. Ah, é da minha amiga secreta, gente. Agora que eu vi, ela me mandou realmente o conjunto, o boné e o tênis. E aí o Black mandou pra mim. Eu vou montar um lookinho lindo e eu vou colocar lá no meu Instagram o lookinho, tá? Obrigada, amiga. Nossa. Gente, foi uma marmelada, porque eu tirei ela do amigo secreto e ela me tirou. Eu fiz um quadro pra ela de presente e ela me deu o tênis e o boné. E aí eu vou montar um lookinho, prometi pra ela que ia montar. Vamos lá, começar a pintura. Vamos ver, eu quero um quadro, esse aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a imagem da referência, tá? Que eu escolhi, só um minutinho. Pessoal, eu vou jogar a minha referência aqui, essa é a imagem que eu escolhi. Eu amo tigrinhos. Não, juro, eu sou apaixonada mesmo. E eu escolhi essa imagem, ela é um pouco difícil, mas eu gosto muito de me desafiar. Eu adoro esse site, é o color.adobe.com. Onde você joga aqui uma imagem e ele te mostra a paleta de cores dessa imagem. E se você passar com o mouse de alguma bolinha, né, ele mostra qual é a cor e tem até o código da cor aqui embaixo para você copiar. Então eu adoro usar ele para poder pegar certinho as cores da imagem para poder usar na pintura, tá bom? Então eu deixo ele sempre aqui do lado. Eu gosto de usar aquela bolinha ali do canto, porque ela fica mais fácil de eu pegar. Então vamos lá. E aí eu deixo o jogo aqui do lado, ó. Vou abrir minha tela. Pessoal, não liguem de eu estar numa casa vazia. É que eu prefiro um mundo vazio pra pintar, porque aí fica melhor, não fica caindo, né? Perder conexão, e é bem frustrante perder conexão no meio de uma pintura, viu? Enfim. Eu vou começar fazendo um rascunho. Gente, eu tenho pavor de trabalhar com tela em branco. Pavor. Isso aqui é dica, inclusive, de desenhista, né? De quem faz arte digital. Se você tiver oportunidade, sempre escureça a sua tela, tá? Eu gosto de trabalhar mais azulzinha, assim. Escureça porque eu acho que o branco, ele cansa muito o nosso olho. Então, fica ruim realmente. Acho que fica muito cansativo. Então, eu gosto de escurecer a tela, assim. E aí, eu gosto de fazer o rascunho por cima daí. Vou usar esse pincel que eu tô gostando muito dele ultimamente. Deixa eu ver se ficou bom.
Ih, eu não conectei minha mesa. Gente, eu uso uma mesa gráfica pra desenhar, tá bom? Não desenho no mouse. Ela é a mesa gráfica da marca Wacom. É a Bambu CTL 470K, tá? Essa é a marca dela. Ela é uma mesa bem simples, bem baratinha, inclusive, se vocês quiserem, né, tiverem interesse de comprar. Ela é bem baratinha. Eu ganhei ela, então não sei quanto que ela estaria na época. Mas eu acho que ela não deve passar de uns R$200, assim. É bem acessível mesmo, sabe? Comparado com outras mesas gráficas. E ela é muito boa. Então eu tô aqui com minha caneta. Então vamos começar o rascunho, tá? Eu já peguei essa imagem já pensando no tamanho da tela. Eu printei, né? Ela não era assim, ela é mais comprida. Mas eu já recortei já pensando no tamanho da tela do Minimania. Então vamos reparar que o nosso tigrinho, ele tá deitado em um negócio. Nossa senhora, que tá forte. Deixa mais transparente. Mais fino. Ele tá deitado num sofazinho, né? Então eu gosto de começar... Gente, rascunho é um monte de rabisco, tá? Não se preocupem em deixar igual. Ai, nossa, não tá igual. Tô preocupado, sabe? Não se desesperem, de verdade. Rascunho é literalmente pra você ambientizar aquilo, pra você saber exatamente onde as coisas estão. Então não se preocupe de estar torto, de estar diferente. Um desenho com um rascunho, ele nem sempre vai terminar do jeito que aquele rascunho tá. O desenho, ele não precisa nem seguir o rascunho. Às vezes ele termina de um jeito completamente diferente, porque faz parte do processo criativo que a gente tem. Vamos reparar que o nosso tigrinho, ele não tá exatamente no meio da imagem, tá vendo? Eu tô traçando uma linha no meio da imagem, ele tá um pouco mais pra esquerda. Então a gente tem que pensar nisso também. Se eu for colocar uma linha aqui, o nosso tigrinho, ele vai estar mais pra cá, ó. A carinha dele tá mais pra cá. Então vocês vão perceber que eu tô sempre tentando arrumar a localização certa das coisas, tá? Depois eu vou ver com detalhes, né? Que eu sou uma pessoa ansiosa, tá vendo? Já gosto de fazer o olhinho desse. Já gosto de fazer o narizinho. Mas depois a gente vai arrumar tudo certo, tá? É que eu sou ansiosa e eu gosto de fazer isso. Mas não precisa, tá? E é isso, gente. Eu vou fazer o rascunho primeiro. Então, primeiramente, a gente vai tentar localizar as coisas. Então, ó, meu tigre tá aqui. Eu acho que eu fiz a cabeça dele muito grande. E tá tudo bem, sabe? Se a gente errar, tá tudo certo. É só corrigir na hora da pintura ou você apaga aqui mesmo. Aqui, infelizmente, não tem uma ferramenta de borracha. Então, se você quiser corrigir algum erro, o que eu sugiro é que você pegue a cor do background. Ai, meu gato tá com ciricutico, gente. Tô subindo no meu teclado. Pera aí que eu vou tirar o gato. Meu Deus. Voltei, pessoal. Então, o rascunho, qual que é a ideia dele? Eu tava falando da borracha, desculpa. Então, se você quiser apagar alguma coisa, o que eu sugiro é, você vir aqui no background, você copia o código que tá aqui da cor, ou se tiver branco, seu background tá branco, você não se importa de trabalhar com uma tela em branco, é só você selecionar a cor branca aqui, arrastar a bolinha lá pra cima. Mas se não é o caso, você vem aqui, copia o código que está aqui embaixo, cola no código do brush, que é o pincel, e você vai ter a cor do seu background. Você pinta por cima daí, é como se fosse uma borracha, tá? Mas não é isso que eu vou fazer agora. Só quis dar um exemplo pra vocês. Bom, então, qual que é a ideia do rascunho? Só vou explicar mais uma vez, porque eu vou acelerar esse processo pra não ficar cansativo pra vocês. Então, qual que é a ideia? Eu vou posicionar tudo que eu quero aqui. Então, eu vou posicionar meu tigre. Não preciso necessariamente acertar o tamanho dele. Agora que eu percebi, eu fiz a cabeça dele um pouco grande. Não preciso acertar tão bem ele. Perceba que aqui tá a patinha dele. Aqui tá o braço dele tá cortado. Não tem problema. E aqui vai ter o corpo dele, ó. Então é tudo pra gente conseguir posicionar. E depois a gente vai trabalhar, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou acelerar esse processo aqui pra vocês, mas eu tô quase terminando o rascunho, não fico muito em rascunho. E aí a gente já vai pro processo de pintura, tá bom? Voltei, gente. Então basicamente era isso, tá? Não quis fazer muita coisa.
Eu não gosto de trabalhar com esboços tão complexos, eu gosto mais de ver na hora da pintura como que a pintura vai se desenrolando. Então vamos usar o nosso site, tá? Pela primeira vez. Como que eu gosto de pintar? Existem várias técnicas de pintura virtual. Aqui eu gosto de trabalhar pintar com uma cor base. Então eu vou pegar aqui uma cor base do nosso tigre. Eu não vou pegar a cor mais escura dele, tá vendo? Que é esse marrom bem escuro. Eu também não vou pegar a cor mais clara dele, que é esse amarelo bem forte. Eu vou pegar o meio termo, que é uma cor base, que é mais o laranja, assim, tá vendo? Esse laranja aqui, tá bom. Eu vou pegar ele e em cima dele eu vou trabalhar a luz e a sombra do pelo alaranjado dele. Eu também vou usar uma técnica diferente para pintar dessa vez. Vou salvar, né, gente? Peraí. Vou colocar Tiger, o nome da nossa pintura. Vou colocar trabalho em progresso. É sempre bom salvar, gente, porque nunca sabe, né? Se o mundo cai, se a sua conexão cai. Então, salvem sempre, tá? Nunca se esqueçam disso. Então, vamos começar a pintar. Eu vou trabalhar com uma técnica diferente dessa vez. Eu sempre gosto de trabalhar, né? Até nas minhas outras pinturas no tablet, eu gosto de fazer esse tipo de pintura, que é você pegar esse pincel aqui, colocar ele bem soft, bem macio, e colocar ele bem clarinho e fazendo bem sombreado. Fica uma coisa realista, mas dessa vez eu quis testar algo diferente. Quero testar uma pintura mais parecida com pintura mesmo, sabe? Com tintas de verdade. Então vamos ver. Eu gosto muito desse pincel porque ele me lembra pincel de verdade, esse daqui. Então vamos trabalhar. Ó, vocês perceberam que eu peguei o laranja? Será que eu copiei ele? Copiei. Então, vocês viram que eu só copiei o código do laranja e colei aqui e ele já selecionou, tá vendo? Então, esse site realmente é muito útil. Eu vou passar primeiro a base do nosso tigre, então vocês vão perceber, ó, que bonitinho. Gente, esses riscos aqui é bug da minha mesa, tá? É da mesa gráfica que faz isso. Daí é só você voltar e tirar o risquinho. Então, eu vou passar toda essa base de laranja. Depois... eu vou passar o branco, vou passar sombras, vou passar toda essa base aqui primeiro. Eu gosto de pegar o pincel meio transparente assim, porque eu posso pintar por cima do meu esboço e eu ainda enxergo ele, tá vendo? Eu ainda enxergo onde eu coloquei o olho, eu consigo enxergar aonde eu coloquei o focinho dele, a orelhinha. E é isso, gente. Eu vou passar essa base por todo o nosso tigrinho e aí eu volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Bom, pessoal, foi basicamente isso. Tenham muito cuidado, por isso que é importante ter um seletor de cor, onde você pode ver a cor da imagem mesmo, porque nunca é branco, tá? Pode parecer que é branco essa parte dos pelinhos dele, mas não é branco. Se você passar por cima, você vai ver, é cinza ou é um creme bem levinho, mas nunca é a cor branca, realmente branca. Dificilmente você vai usar a cor branca mesmo. É sempre um cinza ou uma cor creme um pouco mais clarinha, sabe? E olha aqui na sombra, como ela é bem marronzinha, ó. É bege essa parte aqui, ó. Da sombra do branco. Então, realmente, nunca é branco, tá? Dificilmente a gente vai usar. Realmente, só se for pra iluminar algo. Mas dificilmente é. Então, vamos pegar essa cor aqui. E vamos começar a fazer os branquinhos dele pra gente já se posicionar também. Então, eu vou pintar todas as partes branquinhas dele. Depois a gente vem, como eu falei, com a luz e com a sombra, ok? Bom, pessoal, é isso. Agora eu vou começar a marcar um pouco melhor o que é escuro dele. Então, eu vou pegar um pincel aqui. Não vai ser preto, apesar das marcas escuras dele, que são as listras, o olho, a boquinha, serem todas bem pretas, né? Ou quase um preto, talvez um marrom bem escuro. Eu não vou pegar exatamente o preto. Vou pegar um marronzinho, tá? Vocês estão vendo que ele não é preto, é um marronzinho. E aí eu vou passar ele de levinho. Tá vendo que ele tá bem transparente? Aqui você pode medir a transparência do seu pincel. Eu vou pegar ele meio transparente, não quero fazer tanto forte, né? E vou colocar ele meio fininho, assim, pra gente conseguir desenhar o olho. O pincel ainda tá um pouco grosso. Aqui, assim tá ótimo. Então,
com base nisso aqui, eu vou fazer os olhinhos dele. Percebam o tamanho do rosto do nosso tigre pro tamanho do olhinho. Então é algo realmente bem pequenininho, tá vendo? Parece um gatinho dormindo, e é um gatinho mesmo, né? Ai, gente, eu amo o tigre. E tem outro motivo também de eu ter escolhido um tigre pra gente poder pintar hoje. É porque o animal, eu não sei se vocês estão, né, querem pintar junto comigo, se querem tentar essa pintura depois, mas o animal, pra mim, ele é muito mais fácil de desenhar do que um ser humano. Porque o ser humano, a gente fica com aquele comparativo, né? Principalmente quem está aprendendo a pintar agora, fica com aquele comparativo de... fica comparando seu desenho com a referência e parece que não tá igual. Nossa, sei lá, eu estou desenhando uma menina. Parece que a pessoa que você desenha, a menina tá mais cabeçuda, ou tá com a boca maior, ou tá com o nariz menor do que a referência. E o animal, pelo menos eu não vejo tanto essa comparação, porque o meu tigre não está exatamente igual ao da referência, não precisa estar. E mesmo assim ele parece um tigre, sabe? Porque o animal, ele tem isso. Você não precisa fazer exatamente igual, mas mesmo assim ele vai se parecer com o que você tá querendo desenhar se você seguir certinho, né? A coloração, tudo. Então, não se cobrem tanto. Então eu escolhi o tigre também por esse motivo. Fazer as listrinhas dele, não vou seguir tão à risca pra fazer as listrinhas, tá bom? Porque é um trabalho que vai ser mais pro final mesmo, quando a gente já tiver finalizado tudo. Mas eu quero fazer, pelo menos, tentar desenhar o caminho delas pra eu não me perder. Porque quando a gente for sombrear ele, vai ser muito importante, tá bom? Então eu vou fazendo aqui esses destaques mais pretos que ele tem e eu já volto aqui, tá bom, gente? Bom, pessoal, eu terminei as marcações. Sempre é importante salvar. Uma coisa também que eu adoro fazer é sair da tela. Eu gosto de ver a tela do lado de fora também, pra ver como ela tá ficando. Aquele olhar do artista de longe. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito legal. Quando você tá produzindo uma pintura, um desenho, você se afastar um pouco dele pra você ver como tá ficando o processo. Porque o olhar de longe te faz perceber algumas coisas que você não tá enxergando tão de perto. Então é muito legal, tá? Eu faço isso até na vida real, quando tô fazendo desenho, levanto de onde eu tô, dou um passo pra trás, 3 passos pra trás, e olho a pintura como tá ficando. Bom, pessoal, então eu fiz as marcações, olha como o nosso tigre tá ganhando forma, né? Claro que as listras dele não estão perfeitas, nem precisam estar. Vocês viram que elas nem estão tão perfeitas assim, já tá parecendo bastante um tigre. Então vamos começar fazendo as nossas sombras. Vou pegar aqui na imagem de novo, vamos pegar esse marrom bem forte que tá aqui. E a gente vai começar a sombrear a nossa pintura. Vocês estão percebendo que eu tô fazendo o primeiro tigre? Vocês não precisam necessariamente seguir por esse caminho. O correto, assim, o mais indicado é vocês começarem pelo cenário, né, pelo fundo, e irem passando a pintura pra frente, né? Então, o que tá no fundo? O que é a última camada, né? Se a gente fosse chamar por esse nome. Seria esse fundo aqui, ó, que tá atrás dele. Depois, seria esse sofá. Depois, seria a almofada. Depois, seria o tigre. Mas eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu gosto de fazer primeiro o tigre. Depois que ele tá pronto, eu fico mais relaxada e faço o resto das coisas. Mas vocês não precisam seguir esse mesmo caminho, ok? Então, eu vou fazer as sombras, tá? E vou acelerar aqui pra vocês pra não ficar tão chato.
pessoal, então a pintura ficou assim. Eu vou até assinar, porque eu sempre esqueço de assinar. Deixa eu pegar um pincelzinho, não tão branco. Pode ser assim, vamos ver, fica legal. Pequenininho, pode ser. Aqui. Aí eu gosto de assinar meu nome de uma vez só, não gosto de fazer picadinho. Deixa eu ver. Aí eu fico horas, às vezes, fazendo esse Y. Ai, que cacilda, viu? Ó, chique. Mas então, eu fiz uma pintura depois que eu fiz o sofá, depois que eu fiz o fundo. Eu finalizei aqui a patinha do tigre. E também, pra finalizar ele como um todo, eu acrescentei mais esse aspecto de pelinhos, tá vendo? Em cima dele. Tudo em volta dele eu coloquei esse pincel aqui, ó. Selecionei a cor, por exemplo, se eu fiz aqui da orelha, eu selecionei a cor que estava e fui puxando pra cima o pincel pra fazer esse aspecto de pelinhos. O branco aqui também, ó. Eu fui puxando sempre pra fora pra fazer os pelinhos, a costa, tudo, pra dar esse aspecto de que é um bichinho peludinho, fofinho. E, ai gente, ficou assim, deixa eu ver de longe. Então, olha como a gente tá começando. Gente, confiem no processo sempre, tá? É muito importante, porque no começo parece tudo feio, mas confie no processo, segue a referência. Se você fizer tudo certinho, dá tudo certo no final, tá? Bom, eu gostei muito do resultado, então eu vou finalizar. Mas vocês vão perceber que eu nem segui tanto assim a referência do sofá, no caso, né? O sofá eu fiz a almofada de um jeito diferente, o colchãozinho dele, a referência tinha mais detalhes, eu aqui não decidi colocar. E isso fica por você também, né? Caso você não queira. Eu não fiz tudo tão igual, só segui mais ou menos a referência da pose e tudo. E ficou muito bacana, eu achei muito legal. Amei. Eu acho que eu fiz a cabeça dele um pouco grande demais em relação ao corpo. Eu fiz. Mas não tem problema, gente. Não precisa ficar certinho, certinho mesmo, porque eu amei o resultado. Vou finalizar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero manter esse quadro aqui, onde eu vou pintando e vocês vão junto comigo nesse processo criativo. Muito obrigada por vocês terem assistido. E espero vocês no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.